Deus fale. Porque a ressurreição é a hora da verdade. Jesus faz milagres, prodígios, sinais, maravilhas, tem sermões lindos, mas ele disse que ele venceria a morte. Então a hora do 9 fora, é o novo, a prova lá que você vai tirar, olha, realmente esse homem aí está dizendo o próprio Deus, o Filho de Deus, é verdade? Vamos saber no terceiro dia se ele vai vencer a morte, porque ninguém consegue vencer a morte. Discursos bonitos, antes de Jesus tiveram, profetas fizeram sinais também, mas nenhum deles falou que ele venceria a morte. Depois de Cristo, nós vemos inúmeras pessoas com discursos e que morreram por causas, por uma bandeira, pessoas que se entregaram, foram mártires, não só por conta do cristianismo, por conta de filosofias e bandeiras, só que Jesus fala sobre a vitória sobre a morte. E aí seria a prova que ele é diferente, porque ele se dizia Deus, e o próprio Deus, o autor da vida, teria poder sobre isso. A ressurreição, um dos primeiros momentos que eu tenho contato com a ressurreição, e esse algo chamado ressurreição, eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade. Ganhei de presente um pinto lá em casa, criava um pintinho. Era o meu primeiro animal de estimação, depois veio uma cabra, algumas coisas mais. Por aí você tira como era o coração da mãe lá em casa, para deixar a gente ter o que quisesse. E esse pintinho estava lá, e eu lembro, assim, pela cena que eu tenho, eu imagino que eu tinha uns 5 anos de idade, porque pela altura que eu estou visualizando a cena, ele estava lá andando, né, e a mãe foi pegar alguma coisa em cima de um móvel lá, ficou de ponta de pé, e ele foi para debaixo do pezinho dela, e ela pisa em cima do pintinho. E ela tira a bacia de cima, meu pintinho estava lá, vivo novamente. Naquele dia ali mudou o meu conceito sobre a minha mãe. Que mulher é essa? Que ressuscita pintos. E aí então eu comecei, foi o primeiro contato com a ressurreição, e só que Jesus, ele oferece essa vida para a nossa vida, e a nossa vida não para no ponto final aqui na nossa vida. A ressurreição não é um conceito qualquer. O domingo, no terceiro dia, quando acontece, isso é um carimbo, a prova que Jesus realmente é Deus, que realmente o que ele fala, ele cumpre. Mateus 27, do versículo 62 em diante, os líderes sabiam do peso da ressurreição, por isso tentavam impedir que isso acontecesse. Tentaram fazer com que Jesus se calasse em vida, que Jesus não fizesse milagres no sábado. Tentaram tolher Jesus de todas as formas. E lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele enganador disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos, roubem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Olha o finalzinho, diz assim, este último engano seria pior do que o primeiro. Porque a ressurreição de Jesus não é um conceito qualquer. É um homem que se dizia Senhor sobre a vida e sobre a morte. E a morte é o maior adversário que todos nós temos. Pessoas multimilionárias entregariam toda a sua fortuna para ter mais um ano de vida. Aquele cara lá da Apple, qual é o nome dele? Alguém me ajuda? O Job, não, é? Qual é o nome dele, pelo amor de Deus? Steve Jobs. Lutou a vida dele contra um câncer, se eu não me engano, câncer de pâncreas, eu acho. E pregou boa parte da fortuna dele, e ele daria, certamente, venderia tudo que tivesse para ter mais um Jesus. Porque um Deus morto se encaixa mais nos padrões do mundo. A ciência tenta matar Jesus com a evolução das espécies, dizer que o mundo e a criação não foi conforme a Bíblia descreve, mas ela foi evoluindo por bilhões de anos, então tentando matar o nosso Deus. Nietzsche, um filósofo, diz que Deus está morto. A filosofia tenta matar o nosso Deus, a cultura tenta matar o nosso Deus. Afinal de contas, tem pessoas que hoje, ao invés de postar que Jesus ressuscitou, estavam postando a imagem de um coelhinho. É uma forma de tentar excluir Deus de toda a história, de tentar não ter mais Ele na nossa vida ou na vida da sociedade, porque um Deus vivo é um problema para a nossa sociedade, que quer tanto deturpar os princípios cristãos. Um Jesus vivo, um Jesus do lado, um Jesus que a palavra dele é viva e eficaz, seria um problema para... Eu quero
tem uma proposta, ele não usou essas palavras, claro, mas papai, eu quero vender meu irmão. Eu, como assim, Davi? Eu quero vender meu irmão para o Titi Dias Neto. Ele já tinha até um comprador para o negócio. E quanto é que você quer no seu irmão? Fui dando corda para saber a história. Pai, eu quero R$1.000. Por quê? Eles tinham tido um atritozinho lá com o videogame, ele estava chateado. E ele estava vendo o Biel como alguém que disputava o videogame com ele. Então, uma forma era vender o irmão, para o irmão não estar mais lá. O mundo tenta, porque Deus vai realmente, os princípios cristãos, combater os princípios ditos progressistas, e o mundo tenta silenciar o nosso Deus. Mas nós precisamos, repete comigo, eu preciso, enquanto igreja com o Senhor, quando você entra em desespero por questões da sua vida, Deus talvez olha para você, sim, eu não estou na história mais, você pode contar comigo, mas a gente tenta e busca nosso sucesso sozinhos. Quando a gente não fala com Deus, quando a gente confia em nós e nos tornamos pessoas ansiosas, com medo do amanhã, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor está morto. Porque um Deus vivo, Ele vai fazer parte da sua vida. Você vai buscá-lo em toda e qualquer dificuldade. Você vai viver com mais paz, com menos medo. Você toma decisões sem consultar o Senhor, você está dizendo, Deus, o Senhor está morto. Porque não adianta nada na igreja dizer que meu Deus está vivo, mas na prática, no dia a dia, eu não ter relacionamento com Ele. É como se eu dissesse que Deus está morto. Mas hoje nós vamos declarar que o meu Deus está vivo. A palavra do Senhor é para que você saia daqui hoje entendendo que Deus, Jesus ressuscita, e de que forma isso vai trazer benefício para a sua vida. O seu corpo ressuscita. Lembre disso em nome de Jesus. A Bíblia fala claramente que Jesus ressuscitou em corpo. Um corpo, claro, glorificado. Mas você vai ver a Bíblia e ver que Jesus, depois que ressuscita, come uns peixes ali. Então o corpo dele estava lá. Os discípulos tocam em Jesus. Então não era só o Espírito, era o corpo ressuscitado. Atos capítulo 1, verso 3. Diz assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes durante um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus ainda passa 40 dias depois da sua ressurreição com os discípulos, ensinando ainda muitas coisas, dando provas incontestáveis. Então, a prova que Jesus ressuscitou é que esses discípulos morreram por Jesus, por defender que Ele ressuscitou. Eu e o irmão. Você vê isso aí, essas delações premiadas aí. Na hora que o negócio acocha, olha, eu vou me ver livre da prisão. Então eu falo de todo mundo. Porque eu não fico na mentira se aquilo ali vai trazer um prejuízo grande para a minha vida. Os discípulos, meus amados, se tornaram mártires. Se fosse uma mentira a ressurreição, eles tinham arregado. Se ele não tivesse tocado e visto Jesus durante esses 40 dias, eles teriam desistido, refugado. Mas não, eles viram, conviveram com Jesus, lancharam com Jesus, comeram peixe com Ele. Então, olha, eu vou entregar minha vida porque eu sei o que eu vi. A prova irrefutável que Jesus ressuscita são os mártires após a vinda dele. Se fosse uma mentira, se fosse uma fantasia, ninguém morreria por uma fantasia, mas por uma verdade, qualquer um está disposto a entregar a sua vida. E assim aconteceu. Os apóstolos, os discípulos entregaram. Pastor, mas quem ressuscitou Jesus? A ressurreição de Jesus é uma obra clara, apontando para a criação, onde Pai, Filho e Espírito Santo, com a mão na massa, com a obra completa, para que o Filho ressuscitasse em corpo glorioso. O Pai participa em Gálatas capítulo 1, verso 1, diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então o texto está dizendo aqui, quem ressuscita Jesus? Deus Pai, sim ou não? E João 2,19 diz assim, ó, Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus não estava falando do templo, mas do seu próprio corpo. O texto explica. E Jesus está dizendo aqui, quem o levantará? Ele mesmo. Então Jesus está dizendo, olha, eu vou participar da minha própria ressurreição. Eu sou Deus também. Eu sou o Senhor da vida e sobre a morte. E o Espírito Santo, Romanos 8:11 diz, e se o Espírito daquele que participando da obra completa da salvação. Então entenda isso, a nossa fé, a fé cristã, não é baseada apenas em ensinamentos, em abrir um livro, a Bíblia Sagrada, e conhecer esse livro, mas em um evento histórico, a ressurreição.
Estamos aqui, entenda isso, a cruz, nós amamos a cruz, sim ou não? A oferta pelo nosso pecado, mas nós estamos aqui, o cristianismo teve sucesso, homens morreram por essa causa, por quê? Porque Jesus ao terceiro dia ressuscitou, para a glória do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, afirma justamente isso, começa no verso 14, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Porque, repete comigo, a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Eles, Cristo, pereceram. Se Cristo não ressuscita, quem morre, morre, e se acaba ali. Mas se Cristo ressuscitou e está dizendo que vai acontecer o mesmo conosco, quem morre em Cristo Jesus não perece eternamente, amém? Ressuscitará também. Verso 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. O primeiro daquele que ressuscitou dentre os mortos, de forma glorificada. Então a cruz, sem a ressurreição, seria uma derrota. Teriam vencido o nosso Jesus, matamos aquele que se dizia profeta e o Messias. Só que a ressurreição carimba que Jesus é Deus, que Ele é Senhor, e Ele está no controle de todas as coisas, que Ele tem poder sobre a morte, que Ele é divino, e que Ele é acima de justificação, é você ser declarado justo diante de Deus. A ressurreição de Jesus aponta justamente para isso, que hoje você não é mais condenado. Seus pecados, a oferta pela culpa acontece na cruz, mas a ressurreição te garante que diante dos olhos do Pai, você é justo diante de Deus. A morte foi um cordeiro se entregando, sem defeitos, pelos nossos pecados. Na ressurreição, o leão poderoso se levanta de uma vez por todas e nos justifica de toda condenação sobre a nossa vida. Hoje você tem vida e tem esperança no amanhã, porque o nosso Jesus ao terceiro dia ressuscitou. E reina sobre vivos e mortos. Jesus, a ressurreição foi o carimbo de Deus, dizendo, olha, a oferta está completa. Eu aceitei a oferta. O sangue de Jesus foi suficiente, foi tudo feito conforme a minha vontade. Foi a forma de Deus demonstrar que aceitou um túmulo para a gente visitar Jesus em algum canto lá de Jerusalém. Não! Se Jesus vive, Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele está no nosso meio. Então a ressurreição de Jesus deve mudar a nossa relação com Ele. Repete comigo, eu tenho um Deus vivo. Mais uma vez, eu tenho um Deus vivo. Amém? Em nome de Jesus. Deve mudar a forma da gente, da nossa religião, que é a ponte que nos leva a Deus, deve ser diferente. Porque Jesus é um Deus vivo. Que de maneira que você está no seu quarto, Ele está lá com você. Ele não está preso em um local esperando algum momento para ressurgir. Jesus já está. Ele, por exemplo, está aqui no nosso meio. Sendo entronizado nos louvores. Por isso que é importante, no momento do louvor, eu entender, o meu Jesus está aqui. E eu vim para o culto para cultuá-lo. Por isso que eu tenho que entender isso, que a minha religião, minha forma de culto a Deus muda quando eu entendo que o meu Jesus está vivo em todos os lugares. Ou seja, não amanhã, o texto diz, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, porque isso era um costume para os mortos, sim ou não? Verso 2, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Em seu medo, elas baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A chave do texto é esse versículo, olha. Deus está dizendo nessa noite, para muitas vidas nesse lugar, por que você está agindo como se eu fosse morto, ou procurando de forma como se Deus fosse morto, Jesus não estivesse vivo? Aquele que vive, aquele que está ao seu lado. Por que você está procurando pastor para orar pela sua casa, ainda de um Deus morto? E os anjos chegam para ele e dizem, olha, por que vocês estão procurando entre os mortos? Por que o comportamento de morto? O Deus de vocês, o Jesus de vocês é vivo, então ajam dessa forma. Elas estavam indo a um local de morto, levando coisas para um morto, agindo como se ele estivesse morto. Mas o nosso Deus está vivo.
eternamente ao nosso lado. Tem alguma cadeira vazia aqui? Talvez Jesus está sentado aí do seu lado agora. Não deixa ninguém sentar nela, pelo amor de Deus. Nessas madrugadas que só Deus conhece sua vida, não, irmão, não expulsa a irmã do lugar dela para Jesus sentar. Não faça isso, pelo amor de Deus. Talvez nas suas madrugadas, em nome de Jesus, quando você acha que está sozinho, solitário, derramando suas lágrimas e que acha que ninguém conhece, Jesus está lá do seu lado. Certamente, entenda que Deus está ao seu lado. Deus, ele faz uma diferença muito clara. Humanas têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que fazem e todos os que neles confiam. O que é que Deus está dizendo aqui? Olha, eu não sou esse Deus parado, que não vê, que não fala, que não se movimenta, que não interage com vocês. Eu sou um Deus vivo. O nosso Jesus é um Deus vivo. Elias diante dos profetas de Baal, os profetas desesperados, tentando trazer fogo do céu para queimar a oferta dele. Elias, num dos momentos lá, diz, olha, gritem mais alto, talvez ele está dormindo. Isso aí é um contraponto, justamente porque, olha, o meu Deus vivo, já vai descer a labareda do céu. O Deus de vocês está morto. Tem muito crente vivendo como se Deus fosse... A gente toma tudo de volta, porque a gente quer resolver e não descansa na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu amado, um Deus vivo deve mudar sua relação com Ele. Deus está em todos os locais. Deus está aqui nesse culto, amém? E Deus está com você na saída do culto, amém? Ao chegar na sua casa, você lavando suas louças lá bem direitinho, você fazendo a janta daqui a pouco, você indo para um estádio de futebol, você indo treinar, você indo trabalhar, um Deus vivo pede aproximação da sua parte, confiança. Não trate Deus como um pedaço de imagem parada que não consegue te ouvir. Entenda isso, converse com o Senhor. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, então você tem que entender isso, que Deus é um Deus vivo, e o Deus vivo, Ele vê tudo de perto. Tudo. Não está nada oculto. Hebreus capítulo 4, verso, repete comigo, meu Deus vê tudo o que eu faço. Tudo. Você pode esconder do pastor, do seu líder de GF, de qualquer pessoa, da sua esposa, do seu marido. Mas o nosso Deus que é vivo, está ao seu lado vendo todas as coisas. Essa semana o Gabriel foi levar meu almoço, levou um pedacinho, uma coxinha de frango. Ele me entregou e ficou rindo, olhando para a coxa. Eu disse para ele, olha, pode comer, dê uma mordida, meu filho. Ele deu, bem saborosa, não aguentou o peso da consciência. Ele, papai, no caminho eu já tinha dado uma mordida. Eu não vi, mas Deus viu a mordida que ele deu na coxa. Não há nada oculto aos olhos do nosso Deus. Nós não seguimos memórias. Nós seguimos uma presença real. Amém? Deus está aqui, amado. Deus está aqui no nosso meio. Deus é adorado a cada encontro nosso. E com a Bíblia aberta, com o ministério profético aqui, simplesmente para motivar a igreja, nós estamos aqui para falar sobre a vontade daquele que tem vontade sobre a nossa vida. Se Deus vê todas as coisas, Deus tem visto o seu sofrimento, suas lutas, e Deus tem visto seus pecados. Tema o Senhor, mas peça a Deus sensibilidade para senti-lo. Tem muito crente insensível à presença do Senhor. Você não pode caminhar dessa forma, vivendo uma religião vazia, um dogma religioso. Já sei quantas músicas tem, oração ali, acolá, oferta, palavra. E eu venho de uma forma sem estar sensível a Deus nessa casa, ou na sua casa, onde quer que você faça. Você tem que ser sensível para sentir o momento que Deus enche esse local. É gostoso ou não é? Ele enche. E tem horas que Deus esvazia. Na consagração da peça, eu senti Deus esvaziando. Deus não estava recebendo aquela oferta. E aí eu passei uma noite, uma manhã, tentando entender o que é que tinha acontecido, até que Deus me deu discernimento para entender o que é que estava acontecendo. E a gente resolveu para que a peça fosse uma oferta agradável ao nosso Deus, como foi. Sensível a um Deus que é vivo, um Deus que aceita nossos louvores,
E às vezes a gente sente isso, sente ou não sente? E às vezes parece que Deus não está se agradando. Geralmente o vaso está com alguma coisinha ali escondida que a gente percebe que tem alguma coisa ali. Mas é importante entendermos que se um Deus vivo, às vezes rejeita a oferta. E é necessário sensibilidade espiritual para entender, ouvir a voz dele. Se é Deus, se eu entendi que o Senhor está rejeitando esse momento aqui, o que é que está acontecendo? E ouvir a voz dele e agir de maneira clara e pontual. Jesus ressuscitou. Você tem perdão dos pecados por conta da cruz. O culto é uma forma de nos aproximarmos de Deus. E dele encher esse lugar aqui com a sua glória e sua graça. Mas em nome de Jesus, conserta a sua vida, em nome de Jesus. Não aceite viver distante daquele que é vivo. Você parece que está tratando um Deus morto. Deus, eu ouço falar do Senhor. Mas eu tenho certeza que o Senhor não está vendo minha vida aqui, minhas escolhas, meus erros, a forma de casamento que eu tenho vivido. Ou eu não quero nem casar. Que negócio de casar? Eu quero viver junto mesmo. Deus vê todas as coisas, Deus vê todas as suas frases, palavras, pensamentos, mensagens. Você oculta de grupos de pessoas, mas o Deus vivo está ao nosso lado. Entenda isso. A ressurreição de Jesus aponta para o fato que Ele sempre cumpre a sua promessa. Sempre. Jesus, no seu ministério, morte é uma oferta e é a vontade de Deus, mas levantar em 3 dias era a ressurreição. Jesus, repete comigo, Jesus sempre cumpre a sua promessa, sempre, sem falha. A ressurreição de Jesus é a prova que Ele não volta atrás no que Ele disse. Eu não sei o que Deus falou sobre a sua vida. Você sabe, mas uma coisa é certa, o meu Jesus, Ele sempre cumpre a sua palavra. Nós temos um Deus vivo que cumpre a sua palavra. Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Existe algum dia que Deus não está conosco? Não, porque Ele disse que estaria. Jesus promete que viria um outro Consolador. Veio o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Jesus disse que o Evangelho seria proclamado em todos os cantos da terra. Está aqui, redenção, interior do Ceará. Deus que morre no meio do caminho. O meu Deus não é vivo. E tudo que Ele fala se cumpre. Talvez Deus te deu promessa de salvação na sua casa. Talvez está demorando. Mas em nome de Jesus, descansa no Senhor, em nome de Jesus. Entendendo que, olha, se Deus prometeu assim, Ele fará. Então, em nome de Jesus, Jesus falou de um evento futuro. E a ressurreição de Jesus aponta para esse evento futuro. A ressurreição de Jesus aponta, é uma figura de algo que nós também iremos viver. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, diz assim, contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Ou seja, se tem um primeiro, vai vir um segundo, sim ou não? Se Ele fosse o único, teria o único daquele que ressuscitou. Não, mas as primícias, que todos os que morreram irão ressuscitar com Cristo Jesus. Lembra que Jesus recebe um novo corpo agora glorificado? Ele ainda se alimenta, as pessoas tocam nele, mas você vai perceber no texto que eles estão na sala fechada e Jesus de repente entra. É um corpo diferente. Nós também receberemos um novo corpo. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Pastor, eu sou tão gordinha, pastor. Um dia desse, a irmã, pastor, não brinque com as gordas na igreja. Meu Deus, vamos se ofender com outra coisa. Estou dizendo que você vai receber um novo corpo em Cristo Jesus. Pastor, vamos brincar com as canelas finas. Pastor, eu tenho umas canelas finas, pastor. Será que eu vou receber perna nova? Não sei, talvez. Pastor, meu nariz, minha testa. Nós receberemos um corpo, isso é o de menos aparência. O fato é que esse corpo glorificado, o pecado não terá mais poder sobre ele. Corruptibilidade, não mais mortal, mas agora imortal. E nós aguentaremos a glória do Senhor, porque nós o veremos face a face. A ressurreição de Jesus aponta para algo que vai acontecer conosco. Os que não estiverem vivos aqui, no momento que Jesus voltar, os que já tiverem morrido, a terra entregará os seus. O mar entregará os seus.
subirão nas alturas também, primeiro do que os vivos. 1 Coríntios 15, verso 51 diz assim: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses, que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Repete comigo o final. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Mais uma vez. E assim estaremos com o Senhor para sempre. A ressurreição de Jesus nos dá essa esperança no amanhã. Então entenda isso, meu amado. A morte não é o último capítulo da sua história. Amém? Repete comigo. A morte não vai ser o último capítulo da minha história. Amém? Não vai ser. Aqueles que creram em Jesus, que entregaram sua vida a Jesus, que viveram com Ele nessa vida como um Deus vivo, eficiente e eficaz na sua vida, a morte não é o último capítulo na sua história. Entenda 3 pontos. Meu amado, existe um amanhã eterno preparado por Deus para nos ares com Cristo Jesus. Terceira verdade, a glória aguardando aos que estão em Cristo Jesus. Foi peia nessa vida, dificuldade nessa vida, perseguição nessa vida. Talvez alguns aqui tenham o privilégio de morrer por Jesus. Ninguém sabe como é que o mundo vai descambar de agora em diante. Mas talvez nesse mundo você não teve nenhum tipo de glória, de reconhecimento. Que bom. Talvez você foi um dos servos escondidos do Senhor que faz tudo ali sem ninguém te ver. E que bom. Porque a glória de verdade te aguarda na eternidade em Cristo Jesus. Lembra que Deus vê todas as coisas. Deus tem visto cada passo seu aqui na terra. Cada forma de serviço sua Deus tem visto. Porque o nosso Jesus é Senhor. A morte é menor do que o nosso Deus. João 11, 25, Jesus lhe diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que você, pastor, mas a morte me assusta. Tenho perdido noites de sono. Em nome de Jesus, não deve te assustar tanto mais assim. Porque a morte não é um ponto final na sua história. Existe muita coisa para acontecer a partir dela. Paulo diz que está numa dúvida. Não sei se eu fico e eu continuo pregando o evangelho aqui. Ou não sei se eu vá logo me encontrar com Jesus. Acho que eu vou ficar, porque eu sei que eu sou bem útil aqui por enquanto. Mas se eu fosse também, seria maravilhoso. A morte não deve assustar um crente que vive com Jesus. Porque a morte não é o ponto final. Sabe aquela pessoa que você está com saudade, que já partiu? Adivinha, um dia você a encontrará na eternidade. Se ela é salva em Cristo Jesus. Pastor, nós vamos nos reconhecer lá? É claro, pelo amor de Deus. Ia perder o sentido a gente não conhecer ninguém lá. É o que? Outra fase, ia da amnésia, a gente não ia acontecer. Não, vamos lá. Eu quero conhecer a entrada lá. Porque nós vamos nos reconhecer. E eu torço para que todos aqui creiam de verdade em Jesus Cristo. Não brinque com isso. Em nome de Jesus. Você não sabe o seu dia de amanhã. Você não sabe se Jesus pode voltar nessa madrugada. Não é para te assustar, é para te trazer alívio. Deus, se eu ficar, que bom. É o mesmo conceito de Paulo. Se o Senhor tem mais alguns anos aqui na terra, que bom que eu faça, que eu sirva, que eu me envolva. Que bom fazer parte dessa igreja, que bom servir. Que venham outros espetáculos teatrais aí para eu interpretar. Levar a rasteira de Jesus. Fazer aqui um monte de coisa que eu tenho para fazer aqui. Em nome de Jesus, mais. Se o Senhor vai voltar essa semana, Maranata. Porque o meu coração grita para vê-lo eternamente, não mais distante do Senhor. Se o Senhor tem mais muitos anos de vida para mim aqui, amém. Eu quero envelhecer. Ver meus... Eu sei em quem tenho crido. E eu sei o que vem após a morte. O amanhã me enche de esperança. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Repete comigo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Para de perder noites de sono. Lembra, nunca vai ser um ponto final. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Vamos orar
conversar com o Senhor. Que Deus traga alívio à sua alma hoje. Amém? Em nome de Jesus. A morte não nos assusta mais. Feche seus olhos. A morte não nos assusta mais. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele reina, nós podemos crer no amanhã, Pai. Sabemos que o Senhor ressuscita, Pai, vencendo o último desafio que era a morte, pelo Teu poder, pela Tua divindade, pela obra da Trindade, meu Pai. Então, meu Deus, nessa noite aqui, que a Tua igreja viva nessa esperança. Temos um Deus vivo ao nosso lado, Papai. O Senhor está conosco. Que a gente não te trate como uma imagem de escultura fria, gelada, num canto da nossa vida religiosa. Mas o Senhor é um Deus que olha, que vê, que fala, que cheira, que apalpa, que está conosco, que nos acalenta, que está conosco e nos coloca de pé tantas vezes. O Senhor nos coloca de pé, Pai. O meu Jesus vive, Jesus amado. O Senhor vive eternamente, meu Pai. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, preparando a cidade santa, Jerusalém celestial, para que a Tua noiva, a Tua igreja um dia, tentações, choros, dores, doenças, tudo para trás, viveremos como era para ter sido desde o início, o veremos face a face, e o adoraremos em espírito e em verdade, por toda a eternidade.